Quem é você na fila do pão? E aí, galera, beleza? Vim aqui conversar sobre essa expressão aí que a gente usa bastante quando tá falando sobre alguém que tem ou não importância nas decisões que a gente está tomando na nossa vida. Aí, quando alguém omite a opinião dela, a gente pergunta assim: mas quem é você na fila do pão? Não é verdade? Então, eu acho bem engraçada, interessante essa expressão e resolvi falar aqui um pouco dela trazendo o conceito dela dentro da realização do intercâmbio, porque o intercâmbio vai ser uma grande decisão na sua vida, né? Seu intercâmbio, né? As decisões que você faz em relação aos seus investimentos, né? Por exemplo, em relação aos investimentos, quem são as pessoas que você deixa ser influenciado, né, do mundo da educação financeira? Né? Quando você assiste os YouTubers, os influencers, né? Existem uns que você gosta, outros que não, esses que você deixa te influenciar a criar seu ensinamento, né? A criar o seu conhecimento na hora de tomar uma decisão de fazer um investimento, seja Natália Arcuri, Thiago Nigro, Rafael Seabra, Gustavo Cerbasi, tem vários aí, né, que são os que eu geralmente assisto. E quem são essas pessoas? São as pessoas na fila do pão dos seus investimentos, né? Se o pão for o seu investimento, né, essas pessoas são as que têm peso de opinião na hora de você fazer suas escolhas. Então, se você perguntar para essas pessoas quem são vocês na fila do pão, eles vão falar: nós somos pessoas importantes na fila do seu pão, entendeu? Então, em relação ao intercâmbio, eu quero que a gente pare aqui para pensar, cada um parar para pensar quem é que está na sua fila do pão, né? Quais são as pessoas que estão na sua fila do pão na hora de fazer suas decisões, na hora de escolher fazer o intercâmbio? Isso é muito importante a gente parar para pensar, porque são pessoas que têm um peso de verdade. Porque quando você decide fazer um intercâmbio, se você chegar para um Zé Ninguém na rua e falar assim: vou fazer um intercâmbio, ele falar assim: não faz isso não, porque eu conheço uma pessoa que fez isso, que ele teve dificuldade, ou então: não, você é louco, vai para outro país que você não conhece ninguém, outra língua, outra moeda, blá blá blá, tu vai cagar para ele, não é verdade? Porque ele não é ninguém na fila do pão para você, correto? Mas quando a gente está tratando dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos próximos, né, de outros parentes, de namorado e namorada, quem é que está na fila do pão para você? Seu vizinho está na fila do pão, de repente? Quais são seus amigos que entram na fila do pão, né? E se você quiser, inclusive, você pode colocar uma ordem para eles nessa fila, né? Quem é que é o primeiro da fila? Quem é que é o segundo? Como que você vai lidar com cada um, né? É claro que o primeiro da fila vai ser o primeiro ali a ser atendido. Eu aconselho, inclusive, colocar no final da fila aquela pessoa que você tem mais dificuldade de lidar, é óbvio, né? Aquela pessoa que você está com medo de dizer que vai fazer o intercâmbio. Por quê? Porque você se importa demais com a opinião dela. Por que a gente se importa, né, com a opinião dessas pessoas? Porque elas estão dentro de um ciclo da nossa vida onde a gente desenvolveu isso, né? A gente não precisa entrar na formação de fato desse valor que a gente dá a essa pessoa, mas o fato é que a infelicidade dela ou felicidade dela com a nossa decisão se torna importante. E se isso é importante, isso está influenciando, isso está moldando a nossa decisão, tá? Isso é uma coisa ruim? Eu posso dizer até que sim, tá? Só que eu não vou negar a existência dela. Tá? Não, é difícil a gente chegar a esse ponto de evolução onde a gente consegue não agradar a todos, né, o tempo todo. Isso é bem difícil, né? A gente fala: pense em si mesmo primeiro, ame-se em primeiro lugar. Falar é muito fácil, mas eu sei que colocar na prática é difícil. Então a gente não pode negar a existência dessa dificuldade. O que a gente tem que fazer é saber como lidar com ela, tá? Analisar o processo de lidar com os pensamentos e as ideias das pessoas que estão na fila do nosso pão, né? E saber como lidar com isso, né? Qual é a melhor forma de falar? Qual é o horário certo de falar com essa pessoa, né? Qual o momento
mais apropriado para você chegar e falar, de repente, para sua avó que você vai fazer um intercâmbio, né? Será que sua avó não vai ficar muito triste, que você vai ficar longe? Será que ela vai te apoiar ou não? Então você vai fazer essa análise. Primeira coisa que você vai fazer é ver quem é que está na sua fila do pão. Então você começa a colocar ali, meu namorado ou minha namorada, né, tá aqui em primeiro lugar, é a primeira pessoa que eu posso falar, eu me importo com a opinião dela, mas eu vou lidar de boa, independente da reação, né? Depois vem meus primos, depois vem o meu melhor amigo, depois vem meu pai, depois vem, sei lá, meu padrasto, depois vem minha irmã e depois vem minha mãe, que minha mãe é mais difícil, vamos botar assim, tá? Não sei qual é a sua ordem é pessoal. Então você começa a fazer essa análise. Tá bom, galera? Então, esse vídeo não precisa ser muito extenso. A ideia é passar justamente isso, que você analise quem está na sua fila do pão. Coloque uma ordem na fila, deixe a pessoa mais difícil para o final, tá? E veja a melhor forma de lidar com elas na hora de comunicar que você decidiu fazer o intercâmbio, tá? Porque as suas decisões influenciam na vida dessas pessoas também, tá? De forma indireta, claro, porque elas que vão decidir, no fim das contas, o quanto isso vai afetar a vida delas ou não, mas você sabe, porque na relação social há essa importância um com o outro e há esse peso, cada um tem um peso, um valor na hora da gente fazer a nossa decisão que está moldando as nossas escolhas também, tá bom? A dica que eu dou é: procure o máximo possível se ater à sua própria decisão, tá? Se você quer de verdade, se você sente no seu coração que você quer fazer um intercâmbio, você quer seguir à frente com isso, para colher os frutos positivos e negativos, colher as oportunidades do intercâmbio, siga com isso se realmente está no seu coração, independente de como vai afetar as pessoas que estão na fila que você colocou, tá? Isso é uma dica, não quer dizer que vai ser fácil, e entenda que se elas reagirem de forma positiva, te dando apoio, vai ser muito fácil, vai ser muito bom, né? Porque você quer isso. Mas as que reagirem negativamente, tá? Você vai ter que entender que isso vai ser um processo para elas também, um processo para elas lidarem com esse desapego da sua pessoa, esse desapego que elas vão ter que praticar, de que você vai ficar alguns meses fora, talvez anos, não sei qual é o tipo de intercâmbio que você quer fazer, qual a sua intenção, tá bom? Então entenda que isso vai trabalhar nelas também, tá? Entenda, procure ver que a sua decisão trabalhe em cada um da forma como tem que ser, seja ele te apoiando, ou seja ele trazendo um não apoio, né? Seja a pessoa ficando triste, você não precisa deixar de fazer aquilo que você quer para alegrar essa pessoa, tá bom? Isso é uma dica que eu quero dar. Você tem que lidar com isso, esse fato dessa pessoa também estar lidando mal com isso. Então, quando você... Olha aí, você já está tomando uma decisão só de fazer o intercâmbio e já está tendo toda essa evolução, toda essa capacidade essa oportunidade, na verdade, de desenvolver esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de maturidade, que a gente não tem responsabilidade na felicidade dos outros. Só ela mesma pode escolher como ela quer reagir em relação às coisas. A autorresponsabilidade é totalmente dela, é auto, né? Não é você que vai trazer, tá bom? Gente, se gostou do vídeo, dá um joinha. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Quem são as pessoas que estão na fila do pão? Não precisa dizer nome, só coloca, né, é amigo, é pai, é mãe, é irmão. Coloca aqui embaixo nos comentários para a gente ver como é que tá ficando a fila de cada um. Isso é bem legal. E como que vocês estão lidando em relação a levar essa notícia para frente, né? E como que vocês estão recebendo a reação das pessoas, tá bom? Um grande beijo, grande abraço. Bora, galera!